Nós vamos falar a respeito de escala, escala numérica e escala gráfica, de projeções planas, que engloba vistas ortográficas e perspectiva isométrica, que são os tipos de desenho que nós iremos estudar, e de cotas. A escala numérica ela é uma proporção entre as dimensões do objeto real e as dimensões da representação desse objeto real. Essa representação ela pode ser um desenho, um modelo virtual ou um modelo físico. A escala numérica é um conceito simples que é muito importante dentro do desenho técnico. O não entendimento do funcionamento da escala numérica pode levar a erros importantes que chegam a comprometer a representação, seja em desenho, seja em modelo. A escala numérica pode ter três tipos: escala de redução, escala natural e escala de ampliação. A notação dessas escalas são colocadas com o número 1, sempre o número 1 ou no numerador ou no denominador. No caso da escala natural, número 1 no numerador e no denominador. Para a escala de redução, a gente tem o número 1 no numerador e a gente lê 1 para um número que é diferente de 1, ou seja, um número maior do que 1. Então, é 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10, sendo que esse 2, esse 5 e esse 10 indicam quantas vezes as dimensões do objeto real foram ampliadas para chegar na representação. Na escala natural, a gente usa a escala natural quando o objeto ele tem um tamanho que é adequado para fazer a representação direta, sem precisar fazer uma proporção das dimensões, representação direta no papel ou na construção do modelo. Então, na verdade, a escala natural é uma não escala. A gente não faz o escalonamento das dimensões. Não precisa usar proporção alguma. Na escala de ampliação, a notação é 2 para 1, então o 1 fica no denominador, 5 para 1, 10 para 1, por exemplo. E, de novo, esse 2, esse 5 e esse 10 significam quantas vezes as dimensões do objeto real foram reduzidas para se chegar na representação. Quando que a gente usa a escala de redução? A escala de redução na área da engenharia normalmente é mais utilizada do que a escala de ampliação. A gente usa a escala de redução sempre que a gente tem objetos com dimensões maiores do que a gente pode usar para fazer a representação, com dimensões maiores que não permitem que o desenho seja feito no tamanho de papel disponível, por exemplo. Nesse caso, a gente precisa reduzir as dimensões para fazer a representação. A escala, isso serve, por exemplo, quando a gente vai desenhar um mapa do Brasil. O mapa do Brasil tem uma redução na casa de milhões. Escala de ampliação. Quando a gente tem um objeto real muito pequeno que a gente não consegue, os nossos instrumentos não permitem desenhar com as dimensões reais, ou se a gente consegue desenhar, a gente não consegue colocar mais informação nenhuma. Até é possível desenhar, mas o desenho fica incompreensível. Ou seja, ele não vai trazer benefício nenhum para quem for ler o desenho, quem for interpretar o desenho. Então, nesse caso, a gente precisa usar a escala de ampliação. Um exemplo do dia a dia de escala de redução são os modelos físicos de carros. A gente tem disponíveis para compra várias escalas. Interessante a gente notar que para a escala de redução, quanto maior o número da escala, ou maior o número no denominador, menor
será a dimensão da representação. No caso, a gente tem as maiores escalas usadas para esses modelos de carro, de 1 para 18. A gente tem carros grandes e que ficam bastante pesados. Eles acabam tendo de 25 a 30 centímetros. E aí, na outra ponta, a gente tem os menorzinhos, que são na escala 1 para 87. Aí eles acabam ficando, que são os Hot Wheels. Eles acabam ficando dentro do comprimento de 5,5 a 6 centímetros. Então, agora, sempre que vocês tiverem a oportunidade, olhem, várias fábricas colocam a escala do modelo na parte de baixo do brinquedo ou peça de coleção. A definição da escala depende da complexidade do objeto a ser representado e depende da disponibilidade do meio de representação. Então, no nosso caso, a gente vai ter disponibilidade para representar os objetos numa folha de tamanho A3. E existem, né, diversas outras limitações em relação à possibilidade de representação. Quando a gente vai fazer modelos, a gente tem limitação colocada pelas máquinas, pela disponibilidade técnica e muito pela disponibilidade de materiais e muitos outros. Então, depende na verdade, do contexto e também do que se quer representar e como que isso vai ser lido quando a gente vai fazer um projeto para ser levado em campo, um projeto de uma mina, um projeto de um edifício, um projeto de instalação de equipamentos para ser levado em campo. A gente tem que considerar que a folha de papel não pode ser exageradamente grande, porque atrapalha demais o manuseio em campo, especialmente quando não tem a disponibilidade de um escritório, de mesa, de lugar abrigado de vento, de chuva, de sol. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. É evidente que se a gente tem um projeto muito grande, muito complexo, a gente também não consegue usar uma escala que deixe a representação muito pequena, porque senão a gente não consegue colocar as informações suficientes, não tem o nível de detalhamento necessário para o projeto. A nossa norma técnica de uso de emprego de escala em desenho técnico indica as escalas que devem ser usadas em desenho técnico. Então, como escala de redução, a gente tem 1 para 2, 1 para 5 e 1 para 10, e a gente pode incluir zeros nessas escalas. A natural 1 para 1 é a única que existe, e de ampliação 2 para 1, 5 para 1 e 10 para 1. A gente podendo incluir zeros de forma ilimitada nesses números. Quando a gente usa o escalímetro traz outras escalas para a gente. Mas dentro do possível, a gente vai tentar usar essas escalas definidas na norma. A escala gráfica. A escala gráfica é um desenho, então faz parte do nosso desenho, tem a mesma natureza da representação que a gente está fazendo, diferente da escala numérica, que é uma proporção, né, entre dimensões. A escala gráfica não, ela faz parte da representação que se está construindo. Ela tem um formato que remete a uma régua graduada e a dimensão de cada graduação dessa régua vai depender da visibilidade da graduação. Da mesma forma que a gente tem na nossa régua graduada em centímetro. A menor unidade que a gente tem na régua é o milímetro, que é a menor unidade porque é o tamanho mínimo que a gente consegue enxergar. Menor do que milímetro a gente não conseguiria enxergar, então não faz sentido colocar na nossa régua de centímetro. Importante a gente observar que na escala gráfica é indicada a unidade de medida, metro, centímetro, quilômetro, seja qual for.
Não é incomum eu ouvir que as pessoas nunca viram uma escala gráfica. Não é verdade. A gente vê escala gráfica com muito mais frequência do que a gente imagina. Aquela indicação de unidade, né, do tamanho da unidade, que aparece toda vez que a gente acessa o Maps, o Google Maps, por exemplo, é uma escala gráfica. Vocês podem perceber que se vocês dão zoom ou tiram zoom do mapa, aquela indicação muda, o tamanho muda. No nosso exemplo aí, esse tracinho lá no canto direito inferior do mapa, ele representa 10 quilômetros. Fazendo a observação aproximada, tá? Pegando uma reguinha ou uma caneta, ou mesmo o dedo e colocando ali no tamanho dos 10 quilômetros no canto esquerdo, no canto direito inferior do mapa, eu consigo ver que a distância a largura do município de Poços de Caldas é mais ou menos 15 quilômetros. Então, essa escala serve para isso, para a gente ter noção do tamanho da unidade de medida dentro da nossa representação. E é legal que ela, se a gente der zoom ou tira zoom da representação, coisa que a gente vai fazer muito no AutoCAD, ela fica com a visualização menor ou com a visualização maior junto com o desenho, porque ela faz parte do desenho, também é um desenho. Projeções planas. Na nossa unidade curricular de representação gráfica, nós vamos estudar como projeção, alguns tipos de projeção plana. Então, aqui tem um mapinha dos tipos de projeção existentes em desenho técnico, e nós estamos ali aonde as setas vermelhas estão indicando, fazendo o caminho. O nosso tipo de projeção estudado vai ser paralela, ortográficas. E aí, dentro de ortográfica, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente vai estudar as vistas múltiplas, e também nós iremos estudar as projeções axonométricas, dentro da axonométrica, a subdivisão das isométricas. Por que a perspectiva isométrica? A perspectiva isométrica, ela tem uma construção muito simples, ela desconsidera as distorções das medidas de todas as arestas que são paralelas aos planos de projeção. A gente vai ver isso de forma mais detalhada. E ela tem um resultado de representação que remete muito bem ao objeto real, dá uma noção bastante próxima do objeto real. Ela não é a que mais se aproxima da forma como o olho humano enxerga. O olho humano enxerga mais como a perspectiva cônica, que é essa da direita, mas a perspectiva cônica é bastante mais complexa para ser construída, é muito mais complicada, tem muita distorção nas medidas e cada uma das arestas precisa ser calculada, precisam ser calculadas uma a uma, o que acaba gerando muito trabalho. Claro que no software de desenho, no software de desenho vetorial, nos CADs, fica muito mais simples o trabalho para fazer a perspectiva cônica. Mas se a gente tem a possibilidade de usar a isométrica e tem um resultado adequado, a gente vai usar a isométrica. A perspectiva isométrica é a perspectiva mais usada na área de engenharia e ela é muito adequada para os projetos de engenharia. Então, projetos na área de instalações hidráulicas, instalações elétricas, mobiliário, instalação de equipamento, aplicam a perspectiva isométrica.
isométrica. Esse nome remete a ângulos iguais, né? Eixos dispostos em ângulos equidistantes. Então, para a gente construir um objeto tridimensional, a gente usa os eixos das coordenadas x, y e z. E aí o que a gente faz é fazer uma distorção na direção desses eixos, de forma que o x fique a menos 30, o z fique a 90 e o y a 210. E aí o que acontece é que a gente tem uma distância angular de 120 graus entre cada eixo. Então esse é o princípio da perspectiva isométrica. E aí a gente coloca as arestas, que são os limites dos planos que compõem o formato, a forma do objeto, paralelas a esses eixos que estão posicionados equidistantes em termos de ângulos. As dimensões das arestas dos objetos que estão paralelos aos eixos isométricos, elas vêm em verdadeira grandeza. O que significa isso? Significa que não sofre distorção. Então, se eu tenho um dado, como está aí no exemplo, que tem um lado de 4 unidades de medida, seja centímetro, seja metro, seja o que for, eu vou desenhar na perspectiva isométrica com 4 unidades de medida, sem precisar aplicar qualquer distorção nessa aresta, nesse lado do quadrado. Projeção ortográfica. O princípio da projeção ortográfica é que a gente tem um plano de projeção que é posicionado paralelamente a uma face, a uma superfície principal de um objeto. Aqui a gente tem um plano de projeção posicionado na frente do objeto. E na frente do plano de projeção, a gente tem um observador. Um observador hipotético, não real, porque os raios, as projetantes, né, saem do objeto e atingem o plano de projeção e chegam até o observador de forma paralela. E, num caso real, isso não seria correto dizer, porque esse observador com o olho humano, ele enxergaria essas projetantes chegando ao olho dele de forma oblíqua. A projeção ortográfica, ela é muito importante dentro de desenho, é o passo inicial dentro do desenho técnico, e ela serve para informar as características geométricas de um objeto. Para a gente conseguir dar o maior número de informações possíveis dessas características geométricas de um objeto, a gente usa uma caixa de vidro. Na verdade, é uma caixa formada por planos de projeção. E a gente pensa que esses planos de projeção são transparentes, a gente coloca um objeto dentro dessa caixa de plano de projeção. Esse objeto a gente posiciona ele de forma que as faces principais fiquem paralelas a esses planos que formam a caixa, da forma como está na figura. São nomeados os planos de projeção de acordo com a posição que eles têm. Então, a gente tem um plano H superior, um plano F frontal, um plano lateral direito, um plano lateral esquerdo e ainda um plano inferior e um posterior. Somando no total 6 planos possíveis, 6 planos principais. Quando a gente tem objetos complexos ou que têm faces, que elas ficam inclinadas em relação a esses planos, e é importante a gente mostrar detalhes dessas faces, a gente pode incluir ainda planos adicionais,
que fiquem paralelos a essas faces que não foram representadas de forma adequada com os planos de projeção principais. Nós temos duas possibilidades de projeção para aquela, de posicionamento para aquela nossa caixa de planos de projeção, e essas possibilidades são projeção no primeiro diedro e projeção no terceiro diedro. A diferença é que a gente tem no primeiro diedro um observador, o objeto e depois o plano de projeção. A sequência da projeção é essa. No terceiro diedro a gente tem o observador, o plano de projeção e depois o objeto. Mas o que isso significa em termos de resultado? A diferença vai ser o posicionamento relativo entre as vistas ou projeções ortográficas. Então, nas projeções, a gente tem a possibilidade de ter 6 vistas, sendo que a principal delas é a frontal. A gente precisa definir qual a vista frontal para poder balizar quais são as outras. Então, a referência do desenho é a vista frontal. A partir da vista frontal, a gente define, né, pela posição da caixa do plano de projeção, a gente define qual vai ser a vista lateral direita, a vista lateral esquerda, a vista superior, a vista inferior, a vista posterior. Então, o primeiro passo é a gente nomear qual é a vista frontal e, a partir daí, a gente balizar as outras. Para a projeção ortográfica, no primeiro diedro, que a gente tem observador, objeto e plano de projeção, a vista frontal é projetada no plano de projeção que está atrás do objeto. Então, como resultado, a gente tem as projeções como colocadas aí na caixa. A hora que a gente rebate os lados dessa caixa para fazer o desenho em 2 dimensões, a gente tem a vista frontal A, a vista superior P, desenhada abaixo da vista frontal. Percebam que existe um alinhamento nas larguras, certo? A vista inferior E, desenhada acima da frontal. A vista lateral direita do objeto, que é D, desenhada à esquerda da vista frontal. A vista esquerda do objeto, que é C, desenhada à direita da vista frontal. E a vista posterior, que é atrás da frontal, desenhada à direita da vista lateral esquerda. Essa ordem relativa, essa posição relativa das vistas, ela precisa ser mantida, precisa ser observada e precisa ser mantida nos nossos desenhos. Observem que todas as vistas frontal, lateral, as laterais e a posterior, elas são alinhadas na altura. E o distanciamento entre as vistas também é mantido, tanto na horizontal quanto na vertical. No terceiro diedro, a gente mantém para o mesmo objeto a mesma nomenclatura, a gente definiu anteriormente já qual era a vista frontal, então a gente mantém, a partir da vista frontal a gente define, né, a lateral direita, a lateral esquerda, superior, inferior e posterior, a gente mantém a mesma nomenclatura das vistas. O que muda para o terceiro diedro é a posição relativa. Olhem lá, já depois de aberta a caixa, para o desenho já rebatido no 2D. À direita da vista frontal, eu tenho agora a vista lateral direita. À esquerda da vista frontal, eu tenho C, que é a vista lateral esquerda do objeto. Na parte de cima da vista frontal, eu tenho B, que é a vista superior do objeto, e assim por diante. Novamente, chama atenção, há um alinhamento
de todas as vistas, tanto na largura quanto na altura. E o distanciamento entre as vistas é mantido também. A posição da vista frontal na perspectiva ela tem que ser determinada a priori e tem que ser indicada para o leitor do desenho conseguir compreender o desenho. Há duas possibilidades da posição da vista frontal. Se vocês lembrarem, perceberem ou voltarem lá na imagem da caixa de vidro, vocês vão ver que a vista frontal está mais à esquerda da perspectiva isométrica. No caso das imagens que vieram da nossa norma de desenho, a vista frontal está mais à direita da perspectiva isométrica. Então, a gente precisa escolher qual vai ser a vista frontal e indicar na isométrica qual é a vista frontal. Quando a gente tem desenhos e que pressupõe que os desenhos das vistas ortográficas estão corretos, a gente consegue deduzir qual é a vista frontal. Mas se a gente ainda não tem as vistas ortográficas, a gente pode escolher, e não há uma indicação prévia ou uma convenção acordada, a gente pode escolher aleatoriamente ou a esquerda ou a direita da isométrica. É importantíssimo que vocês façam uma leitura reflexiva sobre o capítulo 4, que está disponível lá nos materiais de apoio no Moodle, que fala sobre vistas múltiplas. E a gente também vai repassando esse assunto em todas as aulas, em todos os vídeos que nós temos a respeito do desenho no CAD. Então, caso tenham ficado dúvidas, não precisa se angustiar, porque elas serão resolvidas. É claro, ao longo da disciplina. E além disso, também estou aqui para responder. Então, caso tenham dúvidas, é só pedir um help. As cotas. As cotas, elas são indicações que a gente coloca no desenho do que se referem às dimensões do objeto real. É muito importante a gente observar isso. As cotas, elas não se referem às dimensões do desenho. Elas não se referem às dimensões da representação. Elas se referem às dimensões do objeto real. Então, a gente vai ver no próximo slide como é a cota. E aí a gente vai ver o que significa isso de forma mais clara. As cotas elas são independentes da escala numérica, por isso que elas se remetem ao objeto real e não ao tamanho do desenho. A alteração da escala numérica não afeta de forma alguma as cotas. Então, as cotas são representadas dessa forma. A gente tem uma linha e nas extremidades dessa linha a gente indica, né, o começo e o fim da cota, através de seta ou também pode ser tracinhos a 45 graus. No CAD a gente tem várias possibilidades. Dentro da norma, a norma indica ou seta pode ser aberta ou fechada, ou os traços a 45 graus. Os pontos, eu não recomendo muito os pontos, não. As setas eu acho que são mais indicadas porque realmente as setas elas marcam com precisão o início e o fim da cota. E esses números que aparecem junto às linhas, eles se remetem à dimensão do objeto real. Por exemplo, na imagem à direita superior, a gente tem uma cota ali que tem um número de 70. Aquilo ali indica que a aresta do objeto real tem 70 unidades de medida. Aqui na imagem eu não sei qual é a unidade de medida. Normalmente no nosso desenho a gente indica a unidade de medida
na legenda. Então, aquela unidade de medida que está lá, ela se refere à dimensão do real, do objeto real. Do mesmo jeito, todas as outras. Além de indicação de comprimento, a gente também tem indicação de ângulo. Então, na cota da direita inferior, a indicação aí não é de comprimento linear, mas é de comprimento angular. A gente tem indicação do ângulo entre as arestas. Há uma forma correta de posicionar um número em relação à linha de cota. Então, essa linha onde o número fica aparece em cima da linha, né? Forma superior, e nos casos aí ele está centralizado em relação à linha. Essa linha é chamada linha de cota. Essas linhas que saem das extremidades da cota e vão em direção às arestas do desenho, elas são chamadas de linhas de chamada de cota. Então, as linhas de chamada de cota, elas normalmente guardam um espaço entre a aresta do desenho e a cota. Ela não toca o desenho. Isso a gente faz para não confundir a linha de chamada da cota com o desenho em si. Mas no caso do CAD, a gente define essas coisas na configuração da cota. E tudo isso é feito de forma automática. Quando a gente está desenhando à mão, a gente precisa prestar atenção e fazer isso. Tá? Colocar de forma correta a notação da cota. No CAD é bastante automático. As cotas, elas podem ser lineares, elas podem ser únicas, elas podem ser sequenciais ou em série, e elas podem ser paralelas. No desenho à esquerda, embaixo, a gente consegue ver todos esses exemplos. Então, a gente tem cotas parciais e cotas totais, a gente tem cotas paralelas e cotas sequenciais ou em série. A gente indica que o CAD inclua cotas. As cotas não são incluídas automaticamente. A gente precisa escolher aonde serão incluídas as cotas. A cota ela é formatada conforme a configuração que a gente escolhe de forma automática, mas a gente escolhe aonde serão colocadas as cotas, aonde as cotas serão indicadas, que parte do desenho será cotado e que parte do desenho não será cotado. Então, a gente costuma usar a seguinte prerrogativa: a gente precisa colocar um número de cotas mínimo para o entendimento do desenho, para que quem está lendo o desenho não precise ficar pegando uma régua para ficar medindo o tempo todo as arestas. Mas a gente não faz cota em duplicidade. Se a gente tem uma cota da altura em uma das vistas, a gente não precisa colocar a cota da altura do objeto nas outras vistas. Se a gente tem uma cota da largura colocada em uma das vistas, a gente não precisa repetir essa medida da largura nas outras vistas. E assim por diante. Então é isso. Para saber mais, consultem o Manual Técnico para Engenharia e também as normas. As normas, elas são um material de consulta muito importante. A gente tem o pacotinho de normas lá no material de apoio do Moodle. No título do arquivo já está o nome da norma, então não tem erro. As normas, elas são muito curtinhas e muito fáceis de consultar. É um material de consulta muito importante. A gente encerra aqui. Até o próximo assunto.